Você já imaginou caminhar por uma cidade inteira que foi deixada para trás, como se as pessoas tivessem desaparecido de um dia para o outro? Ou entrar em um castelo medieval onde dizem que fantasmas ainda vagam pelos corredores? O mundo está cheio de lugares esquecidos pelo tempo, mas muitos deles escondem histórias sombrias, tragédias inesperadas e até mesmo teorias bizarras. Hoje, vamos explorar 7 lugares abandonados que vão te deixar impressionado. Alguns são apenas ruínas do passado, enquanto outros permanecem envoltos em mistério. E no final, um deles pode te surpreender completamente. Nas terras altas da Escócia, cercado por águas geladas, está um dos castelos mais fotografados do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi destruído em 1719 durante uma guerra e ficou em ruínas por quase 200 anos. Quando foi reconstruído, lendas antigas voltaram à tona. Dizem que o fantasma de um soldado espanhol morto na batalha ainda caminha pelos corredores. Relatos falam de sombras espreitando visitantes e de passos misteriosos ecoando pelos salões vazios. No meio do maior deserto de sal do mundo, jazem os esqueletos enferrujados de locomotivas que um dia impulsionaram a economia da Bolívia. No final do século XIX, o governo boliviano construiu ferrovias para transportar minerais preciosos, mas quando a mineração entrou em declínio, os trens foram simplesmente abandonados. O vento e o sal corroeram as estruturas, criando um cenário surreal e fantasmagórico. Mas há algo ainda mais estranho. Algumas pessoas afirmam que, em noites silenciosas, é possível ouvir os apitos dos trens, como se ainda tentassem completar suas viagens. Essas estranhas estruturas metálicas parecem saídas de um filme de ficção científica. Construídas no meio do mar durante a Segunda Guerra Mundial, serviram para proteger a Inglaterra contra ataques nazistas. Mas, depois da guerra, foram abandonadas e deixadas para enferrujar. Nos anos 60, piratas do rádio invadiram os fortes e começaram a transmitir emissoras ilegais. Mas um deles foi ainda mais longe. Um ex-major britânico declarou um dos fortes como um país independente chamado Sealand. Até hoje, Sealand é considerada uma micronação, tem bandeira, moeda e até títulos de nobreza. Escondido na densa selva do Camboja, o complexo de Angkor já foi uma das maiores cidades do mundo no século XII. Mas com o declínio do Império Khmer, a cidade foi tomada pela floresta e esquecida por séculos. Hoje, arqueólogos acreditam que ainda existem estruturas enterradas sob a vegetação e que os segredos do passado podem estar ocultos. Mas o mais curioso? Alguns acreditam que os templos guardam passagens para câmaras ainda desconhecidas. Em 79 d.C., a cidade de Pompeia foi completamente destruída por uma erupção do Vesúvio. Mas, em vez de desaparecer para sempre, a cidade foi preservada de uma maneira assustadora. Cinzas quentes cobriram ruas, casas e até os corpos das vítimas, fossilizando tudo por quase 2000 anos. Quando os arqueólogos começaram a escavar o local, descobriram a cidade exatamente como era no momento da tragédia. Caminhar por Pompeia é como viajar no tempo para um instante congelado. Mas será que há mais segredos enterrados sob as cinzas? No começo do século XX, Kennecott era um dos maiores centros de mineração de cobre dos Estados Unidos. Mas, quando o minério se esgotou, os moradores simplesmente abandonaram a cidade de um dia para o outro. O resultado? Uma cidade fantasma completamente preservada, onde objetos, móveis e até documentos continuam lá, como se os trabalhadores fossem voltar a qualquer momento. Mas aqui está o estranho. Por que ninguém voltou? O que pode ter acontecido para que esse lugar fosse deixado tão abruptamente? Projetado para ser o maior hotel do mundo, o Hotel Ryugyong começou a ser construído em 1987, mas foi interrompido várias vezes por crises econômicas. Hoje, sua estrutura de 105 andares ainda domina Pyongyang, mas continua vazia. O mais estranho:
Durante anos, o governo da Coreia do Norte simplesmente negou a existência do prédio. Ele foi removido de mapas e fotos oficiais. Até hoje, há muitas dúvidas sobre o que realmente acontece dentro desse colosso de concreto. Esses lugares abandonados guardam histórias incríveis e até inexplicáveis. Mas qual deles você achou mais impressionante? Deixe seu comentário e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais mistérios como esse. Nos vemos no próximo vídeo.